Oi, gente, Já boa são mais tarde, de tô 200 passando GoitaCast, então para comemorar um programa que tem Ricardo, uma marca de do 200 Cristo, episódios GoitaCast, e já parabenizar consolidou eles a sua pelos existência 200 e a sua episódios do importância na nossa GoitaCast. sociedade. Foi um prazer Muito enorme obrigado por pertencer fazer a este parte dessa programa como trajetória convidado linda já mais e de que venham uma muitos vez. outros episódios. Espero que Um possamos abraço. estar juntos novamente, porque todas as vezes que eu estive lá eu me senti muito livre para poder expressar a minha arte, as minhas opiniões. Isso faz muita diferença para quem realmente tem a inquietude artística e que quer ver boas coisas acontecendo para a nossa sociedade. Boa sorte. Eu pude participar 3 vezes como convidado, falando de assuntos diferentes, e uma vez também tive a oportunidade, a honra de participar como co-host junto com o Ricardo. O Cris não pôde ir, eu substituí o Cris, essa difícil missão aí de substituir o Cris Ferreira. Mas sucesso ao programa, que venham muitos mais episódios e programas e muitos anos do GoitaCast Aurora, o nosso podcast campista. Olá, sou a Juliana Oliveira, psicanalista integrativa, passando aqui hoje para parabenizar meu amigo Ricardo Lopes e meu amigo Cris, do programa GoitaCast da Rádio Aurora, onde eu tive o prazer de participar por 2 vezes e quero aqui hoje parabenizar a todos vocês pelos 200 episódios da rádio. Que venha muito e muito sucesso. Olá, está no ar mais um GoitaCast número 203. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje, né, é o último GoitaCast do ano de 2025. Espero que a gente... Você falou o último GoitaCast da Terra. O último do não sei se ano. vai ser só de 2025, né? Espero que 2026 Esperamos que não, né? estejamos aqui novamente. Eu não gosto de anos pares. Eu gosto de anos ímpares, mas enfim, né? Pode ser superstição. Eu nasci no ano ímpar, então deve ser por isso. E hoje no centro da bancada, as 2 professoras, a professora Viviane e a professora de campo Tânia. Boa noite, eu sou professora Viviane Amaral, professora de língua portuguesa. Trabalho há 21 anos na escola do município, com muita honra, gosto muito do que eu faço, e estou há 9 anos na Escola Municipal Manuel Simões de Rezende, que, assim, não desmerecendo, né, nenhuma das escolas municipais que já trabalhei anteriormente, mas essa é um encantamento, né? Por ela, eu estou aqui. Meu nome é Tânia Petronilha. Eu trabalho na área de educação há muitos anos, sou apaixonada pela educação do campo, nasci e fui criada no campo. E hoje, lamentavelmente, nós estamos aqui nesse programa para falar de uma situação que não é muito boa, mas que nós torcemos e vamos, no decorrer do programa, mostrando para vocês e a gente vai, junto, desvendar esse mistério. Exatamente. Hoje é um programa um pouco diferente, porque geralmente o tema são os convidados, quem eles são, o que eles fazem, óbvio que falaremos deles, mas hoje nós temos um foco principal, que é a unidade escolar Manuel Simões de Rezende, tá? Várias pessoas já vêm comentando sobre isso nas redes sociais, inclusive os alunos, né? Eu acho assim, né? A gente vive um momento que a gente deve aumentar, né, o número de escolas e não diminuir ou tentar reduzir esse acesso. E aí a gente vai conversar bastante sobre isso. Já tem algumas pessoas assistindo a gente aí pelo Instagram. Aí a Mary assistindo, o Chalé do Mineiro, bem-vindo. Lupe Sanha, boa noite. Cris Amaral, boa noite, tá seguindo a gente aí. Toda quarta-feira a gente tá aqui, né? A gente vai dar um recessozinho,
até janeiro. Espero que podemos voltar, né? Nunca sabemos. O Cris vai ser papai agora, né? Mas vai voltar. Daqui a pouco. Dá pra dividir, né, Cris? Dá pra... É o primeiro, né, cara? É o primeiro. Primeira viagem. Aquela coisa, né, cara? Dá pra voltar. Sério? Rapaz, Tá facinho, né? só eu que não tenho filho mesmo, eu tô complicado mesmo. E hoje, né, a gente vai falar sobre o Manuel Simões de Rezende. E eu tenho aí 2 depoimentos muito especiais, tá? De pessoas que realmente vivenciam a escola. Eu vou pedir que o Billy solte aí esses 2 depoimentos. Oi, gente, Já boa são mais de tarde, tô passando 200 GoitaCast, então para comemorar um programa que tem uma marca de 200 episódios. E parabenizar Já O programa GoitaCast. Durante 22 anos, dediquei a minha vida profissional a essa escola, Manuel Simões de Rezende. Meu nome é José, trabalho aqui de vigia no Manuel Simões de Rezende. Eu comecei a estudar aqui, depois desmanchou o colégio, fez um novo. Eu trabalhei no colégio para fazer um novo e agora estou trabalhando de vigia. Então foi uma vida dentro desse colégio. As lembranças são muitas, as dificuldades também. A comunidade é uma comunidade sofrida, uma comunidade composta de pessoas que se dedicam à zona rural, né? A gente sempre teve um contato muito bom com essa comunidade. A escola sempre foi o centro de vida dessa população. As professoras, tudo gente muito boa, as merendeiras, tudo. Aqui você só encontra disso, só gente boa. Eu que trabalho de porteiro, eu vejo as crianças, eu penso o seguinte, o que eu vi neles continua sendo aquela mesmo do passado, que vai ser a grande pessoa no futuro. Tínhamos dificuldade de transporte, dificuldade das estradas. Se melhorou um pouco isso, a gente vê até asfalto hoje na cidade. No entanto, as dificuldades permanecem. A população da zona rural, ela precisa muito de ajuda e muito mais, talvez, do que a população da cidade. Esse colégio tem tudo para cada vez melhorar mais. Eu espero isso desse colégio. Eu espero que no futuro esse colégio vai ser o melhor colégio de Campos. E ele vai ser o melhor de Campos, eu tenho certeza. Precisa de uma escola de qualidade para os seus filhos estudarem, porque o desgaste que dá tirar as crianças ou os adolescentes do seu habitat para ir para a cidade é um desgaste enorme, eles ficam vulneráveis. A gente vê a preocupação que as professoras e o supervisor têm com as crianças do embarque no ônibus. Você vê o cuidado que todo mundo tem. Então ganha de 10-0 de qualquer um aqui em Campos. Então esse colégio é muito importante para nós. A escola rural tem suas características próprias, ela precisa de um ensino de qualidade. Não, a criança não é porque está na zona rural que precisa estudar mal, né? É preciso ajuda do poder público. Então, eles têm que ter consciência, e eu acho que tem que saber, né? Senão eles não conseguiriam chegar até ali, o quanto é especial dar atenção a uma escola como essa daqui. Cuidado com uma escola que não precisa ter uma população muito grande, mas precisa ser de qualidade. E precisa ter uma infraestrutura e ter o apoio especial do poder público para a sobrevivência e qualidade da escola e melhoria de qualidade de vida da população rural. Me chamo Cleide de Souza, estou aqui representando o Manuel Simões de Rezende, praticamente desde a inauguração, né? E o que eu aprendi, né, que eu sei, foi aqui que eu aprendi. De geração estou passando, já teve a minha filha, já teve um neto que estudou aqui, hoje já está terminando o ensino. Me chamo Cleide de Souza, estou aqui representando o Manuel Simões de Rezende, praticamente desde a inauguração, né? E o que eu aprendi, né, que eu sei, foi aqui que eu aprendi. De geração estou passando, já teve a minha filha, já teve um neto que estudou aqui, hoje já está terminando o ensino médio em outro, o outrozinho já está saindo. Estou com uma netinha de 4 anos, no Manuel Gonçalo, e pretendemos, né, que ela continue aqui. Venho aqui, então, fazer meu apelo às autoridades, que não feche o Manuel Simões de Rezende, que é o nosso patrimônio histórico. Venha aqui verificar o ensino do Manuel Simões de Rezende, os funcionários do Manuel Simões de Rezende, os professores e diretores do Manuel Simões de Rezende, que são tudo nota 10.
aí, né, 2 depoimentos fortes. O primeiro, nós tivemos inclusive 2 pessoas, que é uma professora e escritora também, e um senhor que ele foi aluno e atualmente ele é funcionário da escola, né? E em seguida, né, uma senhora que a família toda pode-se dizer que fez parte da escola. Então eu gostaria, professoras, que vocês falassem mais, né, sobre o Manuel Simões de Resende, né? Ele fica ali em Cantagalo, né, que é a Estrada do Carvão. Cantagalo. Para quem não conhece, Cantagalo, a gente vai ali pela Beira Valão, a estradinha ali, aí passa primeiro por Cantagalo para depois chegar ao Carvão. Hoje tudo asfaltado, né? Na época que eu frequentei o Carvão era tudo de barro ainda. Eu tava falando com elas, né, que eu tenho um carinho muito especial pelo Carvão, porque brinquei muito ali, né, cara? Eu, criança presa dentro de casa, é ali que eu tinha concepção de liberdade, de campo, de galinha, de cavalo, de animais da roça, assim. Então eu tenho muito carinho pelo Carvão. Então eu gostaria que vocês falassem mais, né, dessem mais detalhes aí da escola, aí para quem ainda não conhece. Então, o Manuel Simões, ele fica em Cantagalo, né? Estrada do Carvão, caminho para o Carvão, antes de chegar na Estrada dos Ceramistas, né? Essa escola, ela não é uma escola nova, né? Ela é uma escola que tem uma história. Sabe quantos anos ela tem de existência? Olha, ela foi fundada em 1912. Em 1912, o Manuel Simões de Resende, ele construiu a escola. Construiu a escola para que os filhos estudassem e automaticamente aqueles que trabalhavam, né, nas suas terras também pudessem estudar. E aí não era ali, naquele terreno que hoje ela se encontra, né? Era onde era ali o bar do Traíra, né? Traíra do Careca. Exatamente, Traíra, bar do Careca, não é isso? Falou em bar, o Cris conhece. Então, a escola era exatamente ali. Em 1935, quando o Manuel Simões falece, né? Aí, logicamente, as terras já estavam com seus herdeiros. Então, onde ela está hoje, era do Antônio Simões, que é um dos filhos. E ele, em 1959, ele no caso, tombou a escola anterior, né? A que o pai fez, mas era um outro terreno mais à frente, né? E construiu ali a outra escola. E ficou até 1994. Que é aquela construção que vocês veem ali no fundo do vídeo, né? Porque aqueles vídeos ali, eles foram feitos, por quê? Porque todo ano eu faço o festival de poesia na escola. E os alunos amam o festival de poesia. Então, esse ano, como foi um ano, assim, marcante, em várias situações. Primeiro porque todos nós estamos muito angustiados, todos nós estamos muito ansiosos com tudo que está acontecendo, porque a gente não entende bem por que está acontecendo. A nossa escola é uma escola ativa, a nossa escola é uma escola que se trabalha, os alunos estão lá, existem vidas dentro da escola. Então, é uma escola, sim, ela fica na estrada, mas ela não fica, assim, num lugar que não há ninguém próximo a ela. Porque existem alunos que moram em Cantagalo e estudam lá, existem alunos daquele condomínio Veneza que estudam lá, existem alunos que vêm do Carvão e do Barro Branco que estudam lá. As comunidades próximas. Daí, aqueles depoimentos ali. Aquele senhor, o seu José Roberto, que estudou lá na época de 1959, ele era o aluno, né? E quando o Estado, né, passou a ter a responsabilidade sobre a escola, em 1994, ele ajudou na construção daquele prédio.
que não é exatamente ali como a gente está vendo, porque era aquele estilo CIEP. Depois a prefeitura, eu acho que foi mais ou menos em 2023, fez uma reforma, trocou janela, trocou portas, estava tudo muito deteriorado, né? E aí a prefeitura fez uma melhora. E atendeu a comunidade. Né? Então, assim, esse festival de poesia foi sobre a escola. E aí eu comecei a trabalhar com os alunos a história da escola. Eu levei, inclusive, um rapaz que é escritor e ele fez o lançamento do livro Cantagalo, a história de Cantagalo. E através dele, nós, assim, pudemos pesquisar sobre a história da escola, tudo aquilo que a comunidade sempre enfrentou, as dificuldades, né, da comunidade. E a escola ali, para eles, é isso, não é um prédio simplesmente. A escola está muito além disso. É um vínculo. É um vínculo de relação, de afetividade, de família, de identidade. Entendeu? É só a história daquele senhor ali que estudou na escola, depois ele mudou. Quanto esse senhor tem para falar, quanto essa senhora tem de história. Ajudou a reconstruir. Exatamente. E quando ele fala ali, o cuidado que as professoras têm com os alunos. Por quê? Porque o ônibus tem seus horários, não é um ônibus que tem horários flexíveis a todo momento. Então, por exemplo, o primeiro ônibus que sai do Carvão é 6 horas da manhã, que eles colocam como ônibus extra. Aí depois é 7 horas. Aí essas crianças, elas embarcam lá às 7 no Carvão para chegar na escola. E eles já descem do lado mesmo do portão. Mas aqueles que vêm da Chatuba, eu esqueci também de falar sobre a Chatuba, que também estuda ali, eles descem do lado contrário da pista. Então tem sempre alguém que vai estar lá para atravessar esses alunos. Então o cuidado que ele fala é sobre isso. Nós não vamos embora, por exemplo, se o meu horário é 12h30, enquanto esse ônibus não passa para levar para um lado e para o outro, nós estamos ali para assessorar tudo isso. Vocês acabam fazendo a função do guarda municipal também. Exato. Que aqui a única função do guarda municipal é fazer blitz. Ou da multa. Multar também. Eu só perguntei você quantos anos a escola tinha, que meu sogro ele contava que há uns 50 anos atrás ele trabalhava como motorista levando professores para a escola em Cantagalo. Provavelmente essa escola, né? Exato. Muito provavelmente. Com Falava que na certeza. época era estrada de chão. Era estrada de chão. Eu ainda peguei estrada de chão. Isso nos anos 80 para 90. Eu queria pegar essa deixa porque eu tenho uma fala muito importante, que é o seguinte: o Ricardo falou que ele teve a infância, né? Tem memórias boas de infância lá. Muitas memórias boas. Então, eu queria dizer a você, Ricardo, que as pessoas que você conheceu naquela época continuam lá. Embora tenha sido criada a Estrada dos Ceramistas, né, que foi a criação, eles criaram a Estrada dos Ceramistas. Eles fizeram com que Arthur Bernardes fosse do jeito que é hoje. Mas vocês sabem que Arthur Bernardes não era daquele jeito. Vocês sabem que a Estrada do Ceramista não tinha esse acesso que tem hoje. Em frente à escola não era asfaltado, não tinha movimento de carros. Isso é de agora, de pouco tempo, de uns anos para cá. E o que é muito importante é a gente ver o seguinte: as pessoas que você conheceu naquela época, elas não mudaram, elas estão lá. A cidade cresceu, a cidade foi desenvolvendo, criou estradas, criou rodovias, mas as pessoas do campo continuam no campo, continuam morando lá. Elas não foram embora, mas querem fechar uma escola que atende a comunidade. Essas pessoas não foram embora, essas pessoas continuam lá. Elas têm identidade, elas têm uma história, elas têm tantos conhecimentos, eles têm tantos conhecimentos que
são passados de geração em geração. A escola é o vínculo, é o momento que eles têm, é o local que eles têm para troca de informações. Vamos jogar o futebol no final de semana. E aí, o que você está fazendo? Está fazendo o quê? Um conversa com o outro. Tirou a escola, pegou os alunos e tirou do território deles, o que vai ser dessas crianças? São crianças. A gente não está falando de adultos depois de 18 anos, não. Nós estamos falando de menor de 12 anos de idade. Nós estamos falando de adolescentes. Nós não estamos falando de adultos. E eles continuam morando lá. E tem gente que fecha os olhos e diz que lá não existe, não tem casa lá, não tem gente que mora lá. Qual o motivo que se alega hoje para fechar a escola, para querer fechar a escola? É porque a escola é tipicamente uma escola do campo. A escola do campo não é igual à escola da cidade, do centro urbano. Aqui no centro urbano nós temos escolas lotadas, turmas lotadas, mas a realidade do campo não é uma turma lotada. A realidade do campo são turmas menores, realmente menores. Não existe turma lotada no campo. Quantas vezes vocês já foram... Eu estudei no campo, eu estudei numa turma multissereada. Eu dei aula no campo, eu dei aula para a escola de turma multissereada, onde várias séries, eu era professora de várias séries. Entendeu? Então, essa é a realidade do campo. Não pode comparar, não pode achar que o campo, o Manuel Simões, se equipara a uma escola que tem no centro da cidade. Eu estudava em escola pública também, no centro da cidade, minha escola, Nilo Peçanha, que eu estudei a maior parte. Grande. Foi atendido tantos alunos quanto da Baixada, praticamente da cidade inteira. Sim. Não tem como comparar uma escola que atende alunos da cidade inteira com a escola que atende só a comunidade ali, né? Exatamente. É verdade. E é o que acontece, né? Eles acham que a pessoa não tem direito de ter uma vida bucólica, de viver no campo. E é aquela história, né? É pro seu bem. A gente tá fazendo isso, é pro seu bem. Você vai pro centro, uma cidade que não tem transporte público bastante, ainda mais uma localidade mais afastada, né? Até locais mais próximos a gente tem dificuldade do transporte público, e a gente até conversava em making off, né? A questão até da cana de açúcar, que parece um retrocesso o cara plantar cana. É só petróleo que é algo finito. Então é preocupante isso, entendeu? A falecida avó da minha esposa sempre dizia: ninguém tá querendo mais ter a vida do campo, mas não é isso, é porque não querem deixá-las viverem, entendeu? Como a professora Tânia acabou de dizer, né? E eu assim acredito que uma turma não muito lotada deve ser até melhor o ensino, deve ser uma aula mais tranquila, né? E parece que isso é proibido, né? Parece que é proibido isso. Não sei se isso a nível municipal, estadual, nacional, não sei até que nível vai isso. Aí eu iria mais longe um pouquinho. Nós vivemos um momento muito alarmante, né? Muito nosso, porque nós estamos aqui nessa geração, nós passamos por uma pandemia, não é? Quantas pessoas gostariam de ter um localzinho na roça, com um quintal grande para soltar uma criança para brincar? Quantas pessoas gostariam, naquele momento, de ter um local no interior, uma casinha no interior para ficar? Um refúgio, né? Para refúgio, exatamente. E é nesse momento que a gente vê essas situações de as pessoas não terem o direito, né? Porque a escola tem que estar onde os alunos estão. Onde há uma comunidade, tem que ter uma escola. E a comunidade do Carvão está perdendo esse direito. É um direito que ela tem, os alunos têm o direito de ter escola lá. É verdade. Tem algumas pessoas ali no YouTube comentando. O Júlio César, ele está dizendo o seguinte: o governo que não investe em educação se mostra um verdadeiro ignorante. O povo tem que lembrar na época das eleições e não votar nesses políticos. Ali tem também a Joelma, que está assistindo a gente. Ali a Luciane Peçanha Amaral, boa noite. Ali a Joelma. Anne Junqueira. Ali a Anne Junqueira dando boa noite, né? E dizendo, né? Fechar escolas não resolve o problema.
E falou sobre também o apagamento das identidades, né? Que você comentou sobre isso. Exatamente. A Viviane, ela é uma apaixonada pela escola. Eu tô ela vendo sabe que ela vai além das atribuições dela, né? Ela sabe detalhadamente tudo sobre a escola. Os alunos amam a professora Viviane. Hoje, um abraço para os alunos do Carvão. Pessoal do Manuel Simões, vocês estão ansiosos pelo podcast, né? Tá acontecendo, ó. Beijo para vocês. A professora Viviane está aqui. Nós estamos aqui representando todos nós. Prefeita do Carvão. Exatamente. Vai se candidatar. Exatamente. Estou representando mesmo. Eu estou aqui pelos meus alunos, por todos eles, sem exceção, pelas famílias, estou mesmo. E por mim também, porque eu quero ficar lá. Isso. Lá é o meu lugar. É lá que eu quero ficar. E a gente queria pedir também que nós não somos oposição. Não. Nós somos a favor da educação. Nós somos educadoras, professoras, amigas, conselheiras. Isso. Muitas vezes a gente está junto lá, a gente ouve situações, a gente conversa, dá conselhos. Então, nós estamos aqui para unir forças, né? Nós estamos procurando pessoas, nós estamos pedindo encarecidamente ao prefeito, às autoridades, que nos ajudem, porque a escola não merece esse fim trágico de fechamento. Fechar uma porta de uma escola é muito mais do que fechar a porta de uma escola. Fechar o Manuel Simões, a porta do Manuel Simões vai além do que fechar a porta. Você fecha uma história, são várias identidades, são histórias, são vidas que passaram por ali. Exato. Então a escola merece viver. Está interrompendo o futuro também de muita gente. Exato, com certeza. Tá acabando com histórias passadas e futuras. Porque acaba também gerando uma insegurança, né? Para você ter uma ideia, tem alunos que agora, né, terminaram o 9º ano, já teve mãe me ligando dizendo assim: professora, me ajuda, porque eu não sei o que eu vou fazer com as minhas filhas. Eu tenho que fazer o quê? Não sabe. Mas por que ela não sabe? Porque vive ali, naquele lugar, sempre estudou ali, porque o Gonçalo no Carvão atende do 1º ao 5º, então estudam lá. Quando chegam no 5º, passaram para o 6º ano, Manuel Simões. Então sempre foi assim, sempre deu certo, porque a escola funciona, né? Sempre, tudo muito certo. Eles participam de tudo, Ricardo. Os meus alunos, eles participam de tudo. Concursos, tudo que você puder imaginar, eles participam de tudo. E eles são ganhadores, eles são vencedores, eles são premiados. O primeiro lugar, por exemplo, no projeto que teve de crie um... Qual foi o nome? Um curta-metragem? Não. O curta-metragem. Legal, eu gosto disso. Hein? Então, o curta-metragem eles ganharam o 6º lugar. Foi sobre o Rural da Lapa. Caramba, legal. Pelos professores de Geografia e História. Foi maravilhoso. Aquela feira de ciência e tecnologia que tem no Jardim São Benedito, que é maravilhosa, a nossa escola sempre tem 2 projetos aprovados. Esse ano foi com a professora de inglês e a professora de ciências, entendeu? E os alunos trabalham em prol disso, né? Mas o menino que ganhou foi para fazer a slogan da Bienal. Caramba. A slogan da Bienal. Ele tirou 1º lugar, que foi o Tailã. Foi um trabalho que eu fiz em sala de aula. E dentro de uma semana, porque o projeto chega assim rapidamente a gente tem que dar conta também. Mas eu sempre assim me esmerei para dar conta de tudo, porque os meus alunos tinham que estar em tudo. A Thalita Batista, a primeira do vídeo, que é professora e é trovadora, ela pertence à Academia Pedralva de Letras e Artes. Ela foi professora da escola há 22 anos.
Então, ela contava muito sobre essa questão da escola ser de estrada, das dificuldades, de como ela ia trabalhar. Ela conta tudo isso. E aí, ela também tem um concurso de sonetos. 2 alunas minhas do 9º ano participaram. São verdadeiras escritoras. Então, os alunos do Carvão, né, Cantagalo, Barro Branco, Chatuba, Veneza, eles são alunos que têm qualidade de ensino. Você vê quantos talentos ainda. Eles têm potencial. E eles têm potencial por quê? Porque juntando o potencial deles com a qualidade de ensino que o Manuel Simões Rezende oferece, tudo dá certo. Mas eu percebo que às vezes existe um olhar diferenciado pela escola ser distante, pela escola ser do interior, que é assim que se fala, né? É como se lá fosse de menos qualidade, que não fosse... Ser exatamente você está entendendo? O contrário, né? E não é assim. E não reduzir, sim ampliar exatamente. A escola. E falando nisso, temos o depoimento de uma aluna, né? A Maria Clara Lopes. Maravilhosa. Ela dizendo, né, que a Vivi representando todos nós. Eu, como aluna, posso dizer que a escola é maravilhosa. Já estou triste por ter que sair. Então, a Maria Clara é uma aluna brilhante. Hoje mesmo eu falei para ela, você, quando ela fala para mim, né, que ela, eu queria ficar com você, ela fala assim comigo, né? Eu digo assim para ela, olha só, eu é que tive a honra de ter uma aluna fabulosa como você. Porque você é fabulosa. A Maria Clara é aquela menina que passa no vídeo chorando. Sim. É ela. Que também é a vencedora do Festival de Poesia, que é a escritora do soneto, entendeu? E onde é que Maria Clara mora? No Carvão. E onde ela estuda? Onde ela estudou esse tempo todo? Lá no Carvão. É uma prova prática, né? Então tá aí a prova do que eu tô te falando, entendeu, Ricardo e Cris, né? Mas o nosso desejo é que os irmãos da Maria Clara, que ela falou que tem 4 irmãos, né? Tem 4 irmãos, e o nosso desejo é que o Manuel Simões, ele continue e atenda os irmãos da Maria Clara. E que faça deles também tão grandiosos quanto Maria Clara. Exatamente. A gente deixou um comentário interessante ali, fechar a escola no campo e empurrar crianças para longe de suas raízes. É verdade. Exatamente. Que parece que é um crime, né, morar no campo, às vezes. Sim, você vê um gasto de dinheiro público com tanta besteira por aí, né? Exato. Fechar a escola é um crime, cara. Aí, de vez em quando, eu fico me perguntando. Eu nasci no interior, eu nasci de parteira. O pessoal lá de São Martinho, que puder ouvir, né? Estiver ouvindo. Eu nasci de parteira com uma senhora chamada Dona Angélica, que foi a parteira quando eu nasci. Ela era circense. Quando o circo passou lá pelo local, ela se apaixonou pelo seu Antônio. Os dois foram morar juntos e ela ficou morando lá em São Martinho. É encantador, é encantador. Essas são as histórias que vão se perder quando as escolas se fecham, quando a gente não conversa, quando não tem o diálogo entre eles, as pessoas. Então, tudo vai acontecendo, entendeu? A gente tem que procurar os vínculos, as identidades, procurar trabalhar com essas pessoas. As escolas fechando é um passo para a aniquilação de uma comunidade, a comunidade do Carvão. O que vai ser da comunidade do Carvão? Foi o que eu já falei. Quando as crianças saem, uma criança sai para estudar em algum lugar fora, o que acontece? Os pais vão junto. Os pais não deixam a criança. Eles acabam partindo também. E o que vai ser do local? O que vai ser do local? Vai se esvaziando, né? Engraçado, ela estava contando a história do surgimento da escola, do Manuel Simões, do Antônio Simões. Minha noiva, minha esposa, né? Ela mora na rua Antônio Simões. Eu tenho certeza que ela não sabe a história do nome da rua. Provavelmente. Ali a Maria Alice
Petronilha. É a sua filha. Ela falando, né? Representando tantas famílias e alunos com responsabilidade e verdade. É muito importante dar voz a quem vive a realidade da educação. Parabéns pela clareza e sensibilidade. Eu gostaria de lembrar rapidinho, né, que o Goitacast tem alguns parceiros, começando com o nosso lanchinho de toda quarta-feira, da Boutique do Pão, do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339, telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. Temos também a parceria do Capitão Brownies. Para pedir o melhor brownie do mundo, é só ligar para DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies, que vou ficar devendo a vocês, mas eu prometo que vocês vão conhecer o melhor brownie que existe, que hoje deu algum problema aí, né? E, gente, eu queria mandar primeiramente um abraço pro Carvão. Eu me lembro de muitas famílias lá. Eu me lembro do senhor Neném, já falecido, né? Esposo da Dona Maria, que infelizmente já faleceu. Pai da Neuza, que a última vez que eu fui ao Carvão, em 2016, ainda estava viva. Espero que esteja, né? Aí os filhos, netos, Valquíria, pessoal. Eu tenho muita saudade, né? Dessa época. E eu quero dizer o seguinte: aqui são duas professoras, duas funcionárias públicas que quebram aquele estereótipo, né, de que funcionário público deu 5h30, já quer ir embora. Elas vão além, elas vão além da atribuição, né, cara? Como a Viviane disse, que até ajuda na hora de atravessar a rua, né, com medo de alguém, né, ser atropelado e tal. Então, gente, isso é um exemplo, tá? Aqui ninguém tá falando de esquerda ou direita. Nós estamos lutando pelo direito de quem mora no campo estudar e manter suas raízes, cara. Ninguém tá fazendo campanha contra ou a favor, mas a gente tem que sinalizar o que tá errado, né? E, sinceramente, é um absurdo ver um aluno chorando no vídeo porque não vai poder estudar mais na escola. É realmente um absurdo. É, de cortar o coração, né? E aí, Ricardo, a gente tem, assim, desde 2024, para ser mais precisa, de outubro de 2024, foi quando foi anunciado, né, pelo nosso gestor, que não teríamos o 6º ano em 2025. E aí começou o apavoramento a partir daí, né? Foi marcada uma reunião, né, da secretaria para poder fazer os devidos esclarecimentos, mas a princípio achamos que essa reunião fosse uma reunião com todos, mas fizeram uma reunião no Gonçalo e depois foram ao Manuel Simões já com uma decisão tomada, né? E simplesmente fomos apenas reportada a situação de que estava tudo certo. Não foram consultadas, só informadas. Informados, entendeu? Informados, essa é a realidade, né? Eu me lembro que eu estava trabalhando na minha outra escola pública estadual, a minha diretora gentilmente me liberou para ir até o Manuel Simões, porque eu sabia que ia haver uma reunião, e chegando lá, a reunião era com os pais dos alunos do Manuel, com o gestor, e nós, professores, não pudemos participar. Então, eu voltei ao meu trabalho e depois ficou sempre assim, que não haveria um fechamento, não se falava em fechamento. Mas a gente vem entendendo que se trata de um fechamento gradativo, sim, porque esse ano nós tivemos 7º, 8º e 9º. Aí chega ao final do ano também uma comunicação interna de que a escola só ofereceria o 8º e 9º para 2026. Então, o que você entende? É isso. Então, assim, a comunidade, juntamente, eu venho junto com a comunidade,
porque realmente eu represento a comunidade. Eu me coloco como representante da comunidade, sim. Claro. E eu sou professora da unidade escolar. Nós vivemos num país que é democracia, não é um país democrático. Dizem que é. E o que é a democracia? A democracia é a gente ter o direito da gente lutar pelos direitos da gente sem ofender, sem brigar, sem denegrir a imagem de qualquer pessoa. E ter voz também, né? Exatamente. Foi exatamente se posicionar. Foi exatamente o meu festival de poesia, foi Vozes que Não Se Calam. Vozes que não se calam. Então, eu não estou aqui para bater de frente com a Secretaria de Educação, com o prefeito, de jeito algum. De jeito nenhum. Eu respeito todos naquilo que cada um faz. Mas eu, como professor, eu estou aqui para pedir encarecidamente, realmente pedir encarecidamente, que é o que eu mais tenho feito. Pedir ao prefeito para que ele repense sobre isso, para que ele olhe com carinho para estes alunos, para esta comunidade, e para que ele libere as matrículas para as crianças do 6º e 7º anos. Ah, mas não tem demanda, porque houve essa fala vindo da Secretaria de Educação, que eu não sei partiu de quem, né? Não se fala a Secretaria de Educação. Foi colocado pela Rede Record, que esteve lá numa manifestação que foi feita, né? Inclusive uma manifestação pacífica, tá? Quando até algumas famílias falaram até em colocar pneu, colocar fogo, eu fui a primeira a dizer, não, gente, não é assim. Não é por aí. Não é assim, por quê? Porque nós vamos tirar o direito de ir e vir das outras pessoas que não estão nessa luta com a gente. Então, não vamos fazer isso, vamos fazer de forma pacífica. Então, os meios de comunicação que tiveram lá, que foi a Record e o Fiscal do Povo, eu, assim, não me interessa se é oposição, se é situação, o que é. O que me importa é que eles foram lá para dar apoio à comunidade. Porque até então, por exemplo, nós temos posse de vários abaixo-assinados. Nós temos posse de lista de pais de alunos com suas assinaturas e devidos CPFs aguardando matrícula para o 6º e 7º ano. 6º ano, por exemplo, daqueles que a gente pôde estar, né? Porque tem muitos que a gente não pôde ter acesso. Tem 22 alunos para o 6º ano. Tem 13 alunos para o 7º ano. Isso fora aqueles que a gente não conseguiu ter o contato. Então, e eles estão lá aguardando. Porque às vezes parece, né, que os humanos, né, os estudantes, são números. Então eles querem bater metas, questão de INDEB e tal. Gente, mas a gente está lidando com vidas, com humanos, não são números. A gente não está falando aqui de comércio, a gente não está falando aqui de funcionárias que estão com medo de perder o emprego. Elas são funcionárias públicas. Sim. Elas estão lutando realmente pelos alunos, pela família dos alunos também. Vai interferir no futuro de muitas pessoas. Entendeu? Elas estão representando uma comunidade, que ali é o Carvão, Cantagalo, né? Veneza. Aquele Veneza condomínio enorme, Veneza. Que fica em Cantagalo, né? Estão deixando bem claro. Chatuba, Barro Olha Branco. Só, quantas pessoas envolvidas, tá? E aí a Prícila está assistindo a gente, é a primeira dama aqui da Rede Aurora, esposa aí do Germando, nosso presidente, dando parabéns ao excelente trabalho do programa. O programa é bom quando tem convidados bons, né, Cris? Não tem como. Só com a gente o programa não presta. Não, é ruim. É complicado. Ali o Billy, dá um pulinho no YouTube, que teve uma pessoa lá que fez um comentário. Cavalcante Filho Engenharia.
ali, parabéns pela iniciativa. Poderiam falar mais sobre o impacto social que a escola tem para com a comunidade? É enorme, não é, Viviane? Nossa. Nós temos... O que a escola representa para a comunidade? Você retirando a escola dali, o que vai ser da comunidade? Qual é o impacto dessa retirada para a comunidade? O primeiro impacto, eu acho que foi uma logística. Eu não sei quem fez essa logística, eu não sei o que aconteceu, mas retiraram os alunos de lá e colocaram perto da rodoviária, no Sestiac, um colégio perto da rodoviária. Então, como você tira uma criança de 10 anos de uma escola, uma criança que não sai quase do local, do território dele, e coloca lá perto da rodoviária? É igual colocar uma pessoa... eu estive na rodoviária do Rio de Janeiro há pouco tempo. Eu tive medo de andar lá. Sim. Eu também com tive. medo. Não é? Tem que ter medo mesmo. Exatamente, a gente tem um certo medo. Imagine uma criança andando na rodoviária, atravessando ruas, com aquele monte de mendigos ao redor. É uma coisa complicada. Toda comunidade tem sua história, principalmente as histórias do campo. Nós temos muitas histórias. Então, tem a fala deles, tem o jeito deles se comunicarem, a identidade deles, que é passada de geração em geração. A feirinha da roça. A feira da roça vem da onde, gente? De onde vem o pessoal da feira da roça? Véspera de Semana Santa, o pescado vem de onde? É esse pessoal que está aí, ó, que eles só merecem até ser alfabetizados, é isso? É só ler e escrever? Eu acho que eles teriam que ter até o 9º ano para eles terem mais conhecimento e discernimento e poder saber, olha, eu vou ficar, eu vou sair, eu vou fazer isso, com mais confiança naquilo que vai ser na vida, naquilo que vai fazer. Ainda assim, às vezes não tem, né, Tânia? É verdade. Não vê as duas alunas do 9º? Fechando a escola, nós vamos ter muitos alunos que não vão estudar mais. Com vai certeza, ter evasão escolar. Evasão escolar. Está afastando as oportunidades, né? Sim, exatamente. Sim. Alunos não vão continuar. Por quê? É desmotivante. Você vê que as autoridades não se importam. E o município também não oferece um transporte público de qualidade, né? Como eu disse anteriormente, né? Nem para locais mais perto a gente tem ônibus. Imagina para o Carvão, que é um pouco mais longe. Quanto não mais, tem, cara. Nem se eles quisessem. Aí nós vamos ver alunos indo de bicicleta, pegando a bicicleta e atravessando esse trânsito enorme para chegar às inclusive, escolas. Tânia está falando no assunto que, por exemplo, nós tivemos alunos de ensino médio no Silvio Bastos Tavares, que é onde nós trabalhamos juntas, que eles vinham do Carvão de bicicleta. Nossa. Por quê? Porque não tem o ônibus que sai do Carvão às 7. Como ele vai sair de lá às 7 se ele tem que estar na escola às 7? Aí ele vinha e voltava de bicicleta. Só que aí, Viviane, a gente tem que deixar bem claro que são alunos de ensino médio, tá, gente? São alunos de ensino médio, não são crianças de 10 anos, não são crianças... Mas iam com medo. Então, mas mesmo assim, por que lá no Carvão não pode ter uma escola de ensino médio? Então, Ricardo, aí já é o Estado, né? Olha, Ricardo, para você ter uma ideia, exatamente, porque o que a gente sabe é que a competência, né, a responsabilidade do ensino médio compete ao Estado e, logicamente, do ensino fundamental à prefeitura. Mas o município, ele oferece EJA em algumas unidades escolares. Então, por exemplo, tem mães lá de alunos do Manuel Simões que já veio falar comigo, professora, puxa vida, podia ter até o EJA aqui pra gente. Muitos aqui de nós não terminamos a escola. E eu acho, assim, que tem tudo para ser, entendeu, Ricardo? Com certeza. Tem tudo para ser. A escola tem um refeitório maravilhoso, impecável. As merendeiras são maravilhosas, muito simpáticas, entendeu? E maravilhosas. Salas de aula não faltam. A escola tem toda a estrutura para ter o EJA também. O principal já tem, né? Que é a estrutura própria da escola. Tem tudo. O patrimônio material e imaterial, que são os profissionais. Tá precisando de uma pinturinha? Tá precisando de uma pintura, sim.
Sim, tá precisando de umas restauraçõezinhas, está. Sim. Mas o grosso tem. Principal, ninguém vai não ficar falta na chuva. nada. Ô, Ricardo, não falta nada à escola. O município, ele atende perfeitamente tudo dentro da escola. Com relação à alimentação, tem tudo. Estamos online ainda? Tem tudo. Ao vivo é tá? assim mesmo, é. As merendeiras fazem uma comida que é maravilhosa. As crianças chegam, desceu do ônibus, vai para o refeitório. Tem o lanche de manhã cedo. Depois tem o almoço. Quando eles ficam para tarde, eles ainda têm um lanche e ainda tem o segundo almoço que eles chamam de janta. Aí, porque muitas vezes esse é o alimento que eles têm. Gente, vocês não têm ideia, quando a gente está falando aqui, vocês estão aí ouvindo, vocês não têm ideia de como é a realidade lá no campo, das pessoas que moram lá. A gente está olhando aqui, tem refrigerante, tem o salgado, né? Isso aqui na mesa de algumas pessoas lá é um banquete, entendeu? Então a gente não está falando de pessoas que têm condições de pagar transporte, nós estamos falando de pessoas que não têm condições de pagar transporte. Em um lugar não tão longe da gente, mas com a realidade totalmente diferente. E mesmo que tivesse dinheiro, não teria o transporte. Tem isso também, né? Eles estão gritando, nós estamos aqui, nós ainda estamos aqui. Ainda estou aqui. É complicado. Então, o GoitaCast, né? Dando voz, né, a uma situação, porque a educação é um direito. Ninguém aqui está fazendo campanha, né? Explicando mais uma vez isso. Para esquerda ou direita. Aqui não tem isso, tá? Todo mundo pode vir aqui. A GoitaCast não tem lado político. Somos imparciais. Mas a gente tem que reivindicar, pedir, né? Nós estamos pedindo, né? Por favor, vamos reavaliar isso aí, cara. Porque as crianças, elas vão crescer, elas vão precisar de séries mais avançadas. Então, vamos repensar isso aí, né? E hoje vocês sabem se tem alguma outra escola passando por esse mesmo problema ou se é só lá no Manuel? Em Campos, eu acho que por enquanto é só o Manuel. Nessa situação caótica de transporte, disso aí, só o Manuel. Porque houve, né? Uma lista, né? Com 6 escolas e tal, mas assim, pelo que eu sei, né? Do que eu apurei, são escolas que estavam com prédios alugados, né? E aí a secretaria estava tentando fazer uma reformulação nisso para poder favorecer, né? Foi o que eu apurei, foi o que eu li, entendeu? Agora, o Manuel Simões é totalmente incabível. Não tem cabimento realmente, entendeu? É algo que nem nós, professores da unidade escolar, nem famílias, nem os alunos, a gente compreende isso. Agora, você imagina a gente fechar o ano letivo, né? Geralmente, quando a gente encerra o ano letivo nas escolas, né? Com fraternização, felicidade, e a gente vivendo aquela tristeza. Um drama, né? Um drama. Nessa expectativa. Sempre será que vai ter? O que vai ser de amanhã, né? Exato. E a incerteza é muito complicado, né? A tal da incerteza ninguém merece. E eu busquei, sabe, Ricardo? Eu busquei todos os meios para poder chegar ao Vladimir, com os abaixo-assinados, com algumas representações de mães, mas é tão difícil falar com ele. O homem é bem inacessível, né? É difícil falar com ele, as pessoas não dão acesso. A gente não tem acesso, não tive acesso a ninguém. Os vereadores também são
escorregadios, né? Vamos dizer uma palavra delicada. Alguns dizem escorregadios. Fora de época de eleição, eles... aí muda. Aí é outra coisa. Porque ano que vem não vai ser vereador, né? Ano que vem não tem para vereador. Alguns dizem, vamos ver, vamos analisar, vamos ver como é que tá, mas não tem resposta. É sempre isso, né? Sempre então, assim, eu quero agradecer demais, mas demais a vocês que deram essa oportunidade de eu estar aqui hoje falando. Entendeu? Eu agora estou sentindo que a minha voz está tendo vez. Claro. Entendeu? Porque eu não aguento mais ficar falando isso dentro das escolas que eu trabalho. Foi onde exatamente a Raquel, ouvindo isso, falou: Viviane, nós vamos falar com o Ricardo lá, vamos ver com o Ricardo. Entendeu? Foi aí que eu fiquei sabendo que o Ricardo era o radialista, que eu nem sabia que era. Raquel. Nem eu sabia que tinha o podcaster. Exatamente. Então, puxa vida, foi assim uma felicidade imensa quando ela disse isso para mim, porque eu falei assim, agora eu vou ter vez em falar, porque até então eu não tive. É muito ruim, a gente tá vivendo uma injustiça. A gente fica, exatamente, a gente fica buscando meios. E não é só ela. Existem várias pessoas atrás dela que vocês não estão vendo, mas tem muita gente na expectativa, entendeu? Famílias, mantendo a expectativa. Esperando, né? Por uma resposta, e uma resposta positiva. Senhor prefeito, porque tenha piedade. A negativa a gente já tem, a gente está vendo isso na pele, está vivendo isso. A Raquel comentou comigo, né? Para quem não sabe, a Raquel é minha esposa. Ela pensou em passar vídeos, mas eu pensei que seria interessante elas estarem no programa. Ao vivo, Ao vivo, porque é outra coisa, né? E hoje a gente até teria um outro convidado, né? Que é o Manuel Fórmula 1, só que uma hora voa. Então é um assunto tão importante de educação. Vou ver como é que são as coisas, né? Que eu falei, cara, e tem que ser esse ano, urgente, não poderia deixar para 2026, né? Quando eu falei com o Manuel Fórmula 1, que ele construiu sozinho o carro de Fórmula 1, ele falou: Ricardo, e digo mais, se elas precisarem um dia de eu levar meu carro lá para expor para as crianças, fazer uma palestra sobre sonhos, eu vou. Olha só, cara, como que a educação é cativante, né, cara? O Manuel, ele é morador de Ururaí. Ele fez um carro de Fórmula 1 com as próprias mãos. Não é mecânico. Que maravilha. Com o dinheiro dele, ele fez um carro de Fórmula 1. E funciona. Que legal. Ele já foi em Interlagos. Então ele disse que tudo dando certo, a gente pode até combinar dele expor o carro dele lá para os alunos. Nossa, eles vão dar um incentivo, entendeu? De eles vão acreditar nos sonhos. É bem legal. E a esperança, falar pro pessoal do carvão. Sim. Gente, há esperança, entendeu? Vamos lutar, vamos falar, nós temos voz, vamos onde precisaria, a gente vai. Nós estamos aqui hoje, nós somos professores, não somos radialistas. Antes de começar o programa, a gente estava aqui. Como que a gente vai fazer? O que a gente vai falar, né? Mas o nosso lado emocional, né, a emoção está tão aflorada que as palavras vêm sem a gente perceber. A gente já vai falando. Vai fluindo. Aqui não tem roteiro, aqui é um bate-papo. Reivindicação legítima. Ali, ó, o João falando lá. O João, ele diz, optam por manter crianças fora da escola, impondo deslocamentos irreais. Pois é. Mesmo com a ampla capacidade econômica, o município prejudica famílias que apenas reivindicam o direito constitucional à educação. Exato. Perfeita colocação do João. Muito bom. Perfeita. Aí eu não entendo existem muitas leis que protegem essas crianças. Existem leis. E essas leis vão sendo burladas, entendeu? Eles avançam sobre as leis e nada é feito. Esse é o problema. A gente não vê Ministério Público. Não resolver vê. nada. Conselho Tutelar, Ministério Público, nada.
nada, ninguém se move, ninguém fala nada, tá todo mundo calado. E aí vai falar, é só transferir. Mas não é bem Não assim, é só gente. assim. Tem toda uma história, tem Não um é deslocamento. simples assim. A criança gosta daquele ambiente, entendeu? A comunidade não deseja o fechamento da escola. A comunidade não deseja. Já foi claro isso. Uma mãe já falou, várias pessoas já falaram. Eles não querem, não desejam fechar, não querem. Não queria é uma palavra muito feia, né? Eles não desejam o fechamento da escola. Então, nós pedimos novamente, por favor, não feche a escola, deixe a escola funcionando, atendendo a comunidade, fazendo com que os sonhos permaneçam, fazendo com que a comunidade permaneça, a comunidade permaneça viva. Existem sonhos, existem planos, existem famílias que moram lá há muitos anos. E eles desejam que os filhos, que os netos permaneçam na escola. Então, deixe a escola funcionar. É importante lembrar, né, que a gente não está lidando com números, né? Seres humanos. Com vidas. Não é só fazer conta de Excel, de planilha, a gente está lidando com vidas, com famílias. Então isso é muito sério. O nosso piloto ali já sinalizou que faltam 2 minutos para o programa acabar. 2? Até ver que como o tempo voa, né? Ainda mais tratando de um assunto Mas nós não temos um desse. tempinho a mais, Um chorinho. Um chorinho, não? Eu tô meio fora do tempo aqui. Porque... Antigamente eles colocavam um cronômetro pra gente eu tô meio perdido, o tempo. Confesso que eu tô meio Tá perdido. Mas desde já... Mais 10 minutinhos. Mas desde já querer agradecer a presença, né, de vocês, trazendo um assunto que é importantíssimo, de suma importância, e deixar as considerações de vocês. Sim. Abram os corações. Então, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, né, pelo espaço, por essa oportunidade de estar aqui, né, falando em prol da minha escola, da escola da minha comunidade lá, que é o Carvão, e pedir ao senhor prefeito, ao Vladimir, se ele estiver ouvindo, se alguém estiver ouvindo, que fale com ele, né? Que libere as matrículas. Compadeça. Exatamente, que tenha misericórdia da gente. Essa é a palavra certa, né? Que tenha compaixão. Natal tá aí, né? Geralmente é no Natal que as pessoas começam a florescer os bons sentimentos. Natal para mim é o ano inteiro. Natal para mim é todo dia. Por isso eu tô lá na minha escola trabalhando, sem olhar para o relógio, não tenho pressa. Se precisar de mim o dia que eu estou fora do meu horário de trabalho, eu estou lá. Eu trabalho muito. E trabalho com muito prazer, entendeu? Então, eu quero pedir a ele, ao Vladimir, que repense na demanda das pessoas, né? Na realidade das pessoas, né? Eu tenho certeza que ele vai rever essa situação. O meu coração diz isso, eu tenho certeza. E o fechamento de uma escola abre oportunidade para que outras coisas aconteçam, entendeu? Exato. Então, é bom a gente ficar atento e pense nisso também, senhor prefeito, pense nisso com carinho. Eu só tenho um filho também, o Flamengo hoje não foi bem, né? Mas tem sempre um dia ruim, um dia bom. Hoje não deu, mas outro vai dar. Outro dia vai dar certo. Então, você hoje estava lá com seu filho, é tão bom, né? Estar perto dos filhos. Então, é isso. Lá é uma comunidade carente e eles querem os filhos próximos também. Então, por favor, pense com carinho, tenha piedade, tenha misericórdia, tenha compaixão, reveja essa situação, deixe a escola aberta, funcionando, atendendo a comunidade. E tenho certeza que você vai ser muito bem recebido por todos nós lá. Acredito que não, né? Mas se o prefeito estiver assistindo, uma vez eu ouvi do seu pai uma coisa: ouça o povo. Então ouve o seu pai que você vai bem. Isso aí.
Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Cris. Obrigada, Raquel. Obrigada a todos. Raquel, isso aí. É ela que fez a ponte, né? Obrigada, Raquel. Obrigada a todos que estão aí acompanhando. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Desejo aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E espero que em 2026 exista GoitaCast. Até quando? Até um dia. Valeu. Até ano que vem. É.